Vai. Vamos lá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão acompanhando no Caput Podcast. É a nossa inauguração hoje através do canal. Eu estou muito feliz, eu estou muito contente, porque na verdade é um projeto piloto que, se tudo der certo, a gente vai encaminhar e teremos outros convidados, outras convidadas também. Eu estou muito feliz hoje aqui em estar recebendo as minhas amigas, queridas, advogadas, amigas leais, sinceras, parceiras por toda a vida. E hoje o tema do podcast: Mulheres Advogadas, Desafios no Início da Profissão. Então hoje a ideia aqui, a proposta é a gente bater um papo, a gente conversar. É um bate-papo descontraído, em um modelo diferente. Eu acho que todos vão acompanhar aí, alguns já estão acostumados, né? É um bate-papo descontraído sobre advocacia, para advocacia, com advocacia também. Então, hoje aqui nós temos a companhia da doutora Ângela Gaia, minha amiga, minha amada Angelita, para os íntimos. Temos aqui também... Só para os íntimos. Temos aqui também a doutora Caroline Vilela, que depois dispensa alguns comentários, né? Doutora Caroline. E a doutora Bianca de Vasconcelos, tá? Eu, de antemão, gostaria de agradecer a presença de vocês. Gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade de estar aqui, da gente bater esse papo descontraído. Essa é a proposta, tá, gente? Sem muita formalidade. Então, já entrando no tema principal, né? Que eu acho que é a proposta do podcast, e eu gostaria de fazer também um convite. Quem estiver nos acompanhando, façam comentários, postem algumas dúvidas. Quem gostaria de dar alguma sugestão também, a gente está à disposição, a gente está acompanhando, tá bom? Então eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para as três. Para as três, a Bianca, a Carol e a Angelita. Gostaria de perguntar o seguinte: como foi o início da profissão para cada uma? Começa comigo? Pode mais começar velha, com né? você, Angelita. Mais velha, acho que tem direito, né? Vamos lá, Angelita. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Como você falou, por ser o piloto, agradecer esse convite, estar na companhia sua, que é um colega tão estimado, e dessas meninas que eu adoro. Fiquei super feliz de estar aqui com elas, né? Compartilhando o que a gente mais gosta, que é falar de direito. A gente adora falar de direito. Bom, pra vocês terem uma ideia, eu sou da turma de 79 da Faculdade de Direito de São Bernardo. Então, eu comecei a advogar em 1980. Completamente diferente, tenho certeza, dos desafios da Carol e da Bianca, né? Nós tínhamos, na época, poucas mulheres, pouquíssimas mulheres. A classe tinha uns 30%, 35% mulheres, os 70% eram homens. Os tribunais, eles eram compostos de 95% de homens. As mulheres começaram as carreiras jurídicas lá pelos anos 90, que eu comecei a ver juízas. Antes dos anos 94, 93, era muito raro também. Aí que as mulheres começaram a ir para a faculdade e começaram a fazer carreira. Delegadas, menos ainda. Então, era uma época difícil para a mulher entrar na advocacia. Para vocês terem ideia, eu sempre conto isso até na minha família. Meu avô, eu já era uma pessoa de idade, um português, né, o pai da minha mãe. E aí ele disse para minha mãe: coitada da menina, mas quem é que vai se consultar com ela? Né? Ele achava um absurdo que uma mulher fosse abrir um escritório para atender alguém. Ele estava acostumado, dentista homem, médico homem, advogado, né? Então uma mulher para fazer, às vezes, de uma advogada. Mas, ao mesmo tempo, meu avô me ajudou muito também. Ele era uma cabeça boa. Os desafios, como é o tema, na verdade, sempre vão ser muitos, tanto para os advogados como para as advogadas, claro, na advocacia, né? Você sai da faculdade, você com a cabeça cheia de teoria, e aí o que é o principal quando você sai da faculdade, gente? Conseguir cliente, sem cliente
Não adianta, sem cliente você não mantém uma estrutura, você não monta escritório. A minha época não existia grandes escritórios, então, quando nos formávamos, nós montávamos um escritório. Você alugava uma sala, fazia os móveis e atendia de tudo. Eu fazia despejo, eu fazia alimentos, eu fazia divórcio, fazia trabalhista, o que aparecia, né? O que dava a família, os amigos, a vizinhança, era dessa forma que a gente advogava. Os grandes escritórios eram todos muito mais na capital. Aqui na região do ABC, a maioria trabalhava de forma individual, ou talvez como hoje, 2 colegas juntavam pelo menos para dividir despesas, né? Desafios grandes, porque também a gente sai com a cabeça, hoje ainda que vocês vão falar bonitinho, tenho certeza, um monte mais de matérias e um monte mais de temas, talvez você tenha até uma diversidade maior para escolher. Na minha época, era o básico, ou você era civilista, trabalhista, criminal, previdenciário, não tinha nada de mais dessas matérias mais modernas, né? Por isso que a gente acabava fazendo um pouco de tudo quando abriu o escritório e depois é que a gente enveredava para fazer algum outro tema. Daqui a pouco eu volto no assunto, mas vamos ouvir o comecinho delas. É isso aí, Carol. Aí quer depois começar, eu volto, Carol, que eu tenho agora? mais coisa para contar. Explicando pra gente aí o porquê o direito, porquê a advocacia. Nossa, eu fui perdida, assim, entrei de gaiato no navio, porque meu pai tava fazendo direito, e aí eu achei muito bacana meu pai, tipo, varar a noite, né? Que idiota, né? Achava bacana meu pai varar a noite estudando, e eu achava isso sensacional. Pô, você varar a noite estudando uma coisa que você gosta, porque o negócio deve ser muito bom, né? Pensei eu e fui pro direito também. Meu pai só ficou bacharel e eu virei advogada. E aí no começo eu tinha muito problema. Muitas dúvidas. Levanta um pouquinho e fala um pouquinho mais perto. Aqui assim? Tá bom. Isso. Aí, assim, eu tinha muitas dúvidas, era muito complicado no começo. E aí teve um episódio, como eu tava falando pra vocês, que acho que a Ângela não vai lembrar, mas marcou muito minha vida. É. Com a Ângela. Comigo? Com a Ângela. Eu peguei um cliente da defensoria, Ah, uma nomeação, e eu entendi que era uma adjudicação compulsória. Gente, o que é adjudicação compulsória na fila do pão? Na minha vida? Não, mas quando sair da faculdade, legal. né? Danou-se, entendeu? O que é? Aí eu falei assim, vou comprar um livro, pedi dinheiro pro meu pai, porque eu tava sem grana. Falei, vou na UAB pegar um livro, porque tem livraria, né? Descobri que tinha livraria e tal. Aí fui. Gente, procurei todos os livros, a menina deixou eu abrir todos pra ver se tinha alguma coisa de adjudicação, nada. Nada. Aí saí super chateada, né? Mas beleza, encontrei a Ângela. Aí ela perguntou, você tá bem, não sei o quê? Eu falei assim, ai, tô, mas eu tô chateada, vou embora pra casa, eu ia comprar um livro, não achei, não sei o quê. Eu falei assim, então vamos tomar um café comigo na UAB, você tá sem fazer nada? Eu falei, tô. Tipo, desculpa o jeito, né? Que é um peido pra quem tá cagado. Vamos tomar café, né? Vamos lá. Advogado vive de café. Vamos lá. A gente foi pra sala da ordem e aí ela comentou assim, nossa, eu tô precisando fazer uma adjudicação compulsória. Aí eu falei assim, eu também. Eu preciso. Olha, eu não Gente, lembro sentou, disso, A Carol. gente sentou na mesa e ela começou a falar, e aí o advogado, não, porque você faz assim, você faz assado, não sei o quê. Aí você deu um papel, anota aí, Carol, pra ficar mais fácil depois pra gente lembrar. E aí nessas, tinha um advogado até que lembrava jurisprudência, anotei assim, jurisprudência e tal. Então minha petição de adjudicação compulsória é sensacional, gente. Olha Foi só! feita aí a umas 7 mãos, 6 mãos aí. E isso me marcou muito, porque assim... e eu valorizo muito esses cafés, esses pequenos encontros que a gente Verdade. faz, sala de Sim. fórum. Essa troca de experiência. Porque a gente não tem nada disso na faculdade. Então, toda faculdade que às vezes dá uma abertura para jovem advocacia e que eu posso ir, eu vou para dar um pouco da visão. Porque a gente sai muitas vezes sem grana para fazer um estágio. Eu fiz um bom estágio, mas eu fiz na área trabalhista. E que detalhe, eu colava nas provas. Eu falo isso para todo mundo. Eu colava nas minhas provas de direito do trabalho. mas Só que quem era- tem oportunidade, né, Carol, de fazer um estágio faz Só que toda a assim, diferença, né? Faz. Eu tive essa oportunidade e eu falei, eu vou abraçar, Faz. porque era no escritório dos meus sonhos. Então eu falei, vou estudar, Que vou legal. ralar, vou fazer acontecer. E ninguém queria me dar muita coisa lá no escritório, mas eu ouvia assim, barulho da impressora, eu já tava lá, pegava papel, fazendo comentários, sabe aquelas coisas assim, mostrar conteúdo. E Legal. quando eu fui estudar pra OAB, e eu fui entender a OAB e tudo mais, aí eu falei assim, eu preciso passar, preciso não sei o quê, agora eu preciso advogar, preciso de cliente. Então, assim,
tudo foi meio difícil. E ainda tinha, às vezes atendia no meu pai, e aí eu falava assim, então eu cobro prestação R$6.000. Aí meu pai, não, 2.000 tá bom, tipo... sabe? Aquelas coisas assim. E aí você começa a ficar desesperado, porque você não sabe pra onde Sim, correr, com o que certeza. fazer. Com certeza. Então, quando eu tive as portas Aperta, o começo aperta. as portas abertas, assim, de pessoas como a Ângela e tudo mais dentro da OAB, eu comecei a ganhar experiência da advocacia de verdade, de quem conhece. Então, assim, isso foi muito importante pro meu desenvolvimento como advogada. Eu tento hoje passar um pouco disso, que eu tive sorte de ter a Ângela, mas e quem não teve? Legal. Eu acho que a gente tem, Carol, que compartilhar, né? Eu acho que Oh. a grande sacada aí do nosso dia a dia é a gente compartilhar a experiência. Eu sempre digo, advogado, a gente não nasce sabendo tudo e morre não sabendo de tudo também. Então, o Verdade, legal o tempo todo. é a gente compartilhar, a gente dividir experiências, né? Por conta do É uma Léo rede ter o de escritório no prédio aqui, onde eu tenho café, muitas vezes o Léo desce, né, Léo? Sim. Ele tá com algum caso lá e ele fala, ele Pergunto, até vamos lá, hoje. vamos lá, o que dá pra fazer? O que dá pra fazer? Faça por esse caminho. E a gente acaba discutindo muito gostoso. Sim. Às vezes. Inclusive- Porque às vezes o outro enxerga, o problema é dele. A responsabilidade com o cliente está enorme, coitado. Aquele peso, todo mundo esperando. Você que está de fora, quando ele passa o problema, não é seu cliente. Então você consegue enxergar melhor até para orientar, para falar, não, talvez esse caminho seja o melhor. Mas eu não sei se a Bianca passou por isso, mas eu passei muito. Era assim, chegar no escritório, até da defensoria, gente. Mas você que é advogada, mas você tem OB. Isso. E assim, eu acho que é o maior problema da mulher, porque quando isso a gente aí. pensa em advogado, advocacia, você pensa num homem com cabelo grisalho, barba, bigode, terno, gravata, pasta. Cara de bravo. E aí aparecia eu, tipo, com 20 e poucos anos, toda inexperiente, e ele não olhava nos olhos, ele olhava dos pés à cabeça. Não sei se você já passou por isso. Eu vou aproveitar o gancho, porque eu faço esse ano 3 anos de formada, então eu sou a mais nova, É a bebê, é a bebê da turma. É o baby. E assim, eu acho que da minha experiência, não sei se é porque hoje o mundo, as mulheres estão bem mais empoderadas, a gente discute de fato o machismo, não deixa o assunto pra lá. Então, assim, eu acho que muitas coisas melhoraram essa questão de gênero. Já teve mais um caminho, né? Isso, as coisas estão melhorando. Mas eu já percebi da minha parte a questão da idade. Eu tenho 25 anos, é o que a gente estava falando. Porque o direito, a gente sempre escolhe o direito com aquela coisa de, eu quero mudar o mundo, eu quero melhorar Injustiça, as não tá coisas. contra A gente, injustiça. né, ao longo do caminho, Também mais pra cima, a mais gente perto. vai entendendo, né, de que forma ajudar as pessoas. Mas, assim, eu vim de uma família que não tinha um advogado. Apesar de ter amigos que eram advogados, assim, eu não tinha essa base. Porque quando você tem um advogado, você sabe mais ou menos o que está acontecendo. Só que, assim, eu me inseri antes de entrar na faculdade na OAB, por meio dos meus amigos que eram advogados. Então, eu comecei em algumas palestras, até conheci a Ângela também. Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que isso ajuda muito. É o que o Leonardo falou. A gente precisa de uma rede de apoio. Porque é aquilo. Às vezes você não faz determinada área, mas você tem um amigo que faz. Então, você tem esse compartilhamento. Às vezes você não sabe. Eu acho que é um dos principais desafios. Você se forma. Quanto eu cobro? Nossa. Vamos olhar a tabela da OAB, mas a tabela da OAB é condizente com a realidade das pessoas nesse momento. Então, assim, é muito importante ter esse contato com outras pessoas que tenham mais experiência para que a gente possa ir sanando essas dificuldades. Ô, Bianca, você sabe, assim, eu tenho uma dúvida, né? Eu até converso eu trabalho aqui no escritório com 4 mulheres, né? 4... Advogadas, 2 advogadas, estagiárias e, assim, graças a Deus, são pessoas que me ajudam muito e eu confio muito nelas, né? Um beijo pra Kiara, um beijo pra Mariana, Ai, que bonitinho. um beijo pra Luciana também, porque se eu não mandar um beijo, e pra Elisa também, né? Se eu não mandar um beijo pra elas, amanhã eu tomo bronca. Vamos lá. Mas, assim, eu percebo, é uma dúvida minha, é claro, outras amigas minhas advogadas também já relataram o mesmo problema, né? A questão do preconceito. A questão do preconceito tanto com as autoridades
e o preconceito com relação ao próprio cliente mesmo, sabe? Que às vezes enxerga uma advogada de uma forma assim que não muito... Você já passou por isso? Vocês já passaram por isso? Porque na verdade eu acho um absurdo, sabe? Eu acho um absurdo. Nós estamos no século XXI, a gente tem que enfrentar esse tipo de coisa. No século XXI é um absurdo, né? As mulheres são maioria, né, Ângela? As mulheres são maioria. Eu sei que existia uma outra... Eu nasci em 77. Nós ultrapassamos o ano passado o número de homens. Né? Mais da metade. Então, são mais da metade. Mais da Agora, metade. nos dias de hoje, assim, na atualidade, vocês enfrentam esse tipo de preconceito com relação não tão somente a questões de colegas, advogados, mas assim, a própria advogada, o próprio cliente, e se vocês têm algum caos aí para dividir desse tipo de situação? Eu acho que não sei hoje vocês. Na minha época, como eu falei, era complicado. Até porque a gente saía da faculdade bonita assim, né? Você sai de uma faculdade com cabelão, toda bonita, toda arrumada, igual essas meninas. E aí, como eu falei, 90% do tribunal, dos juízes, todos eram homens. Então, eles não olhavam pra gente como uma profissional, não. E essa é a mais pura verdade. Foi mudando com o tempo, porque a gente tem que se impor pelo conhecimento, né? Eu sempre falei, eu considero, eu agradeço a Deus demais pelo talento que Ele me deu, mas eu sempre soube que eu fui uma boa profissional, porque eu sempre advoguei muito, né? E eu acabei, talvez, me impondo com alguns juízes, porque eles viam como eu fazia bem uma audiência, como eu interpelava bem uma testemunha, como as minhas peças eram bem feitas, ou seja, aprenderam a respeitar. Mas no começo não, a gente via sorrisos, às vezes o juiz olhava para o advogado da outra parte, que era homem, quando a gente falava, eles ficavam se olhando. Eu enfrentei nos anos 80, como eu falei. Mesmo assim, vamos que vamos. Eu, mais como a Bianca, não tive advogado na família. Então. Foi a primeira advogada. A pessoa mais famosa da família, durante uma época, era eu, porque eu era advogada. Eu passei uma situação, eu não digo que necessariamente, talvez pelo fato de ser mulher, mas também talvez pelo fato de ser mulher e pelo fato de ser jovem. Sim. Quando a gente sai da faculdade, a gente costuma pegar primeiro os processos da família, né? Uhum. Então é aquela tia. É verdade. Aí nós começamos com esses Que é um processos. perigo, né? E, É um perigo, né? E São os que mais dá trabalho. em um desses casos, o advogado da outra parte, inventário, né? Inventário é aqueles processos que duram 10 anos, né? São demorados. Teve um prazo e o outro advogado não juntava a procuração. Aí, num determinado momento que eu fui conversar com ele pra falar, doutor, vamos resolver isso da melhor forma, não tem por que ficar prolongando, vamos discutir o que tem, dividir. E falei, doutor, inclusive tem um prazo já correndo lá que você tem que juntar uma procuração, já faz algum tempo que a juíza... Eu senti que aquilo, talvez por ter vindo de mim, que tenho 25 anos, gerou pra ele um incômodo muito grande. Aí, num determinado momento, ele não perdeu a oportunidade de dizer, então, é que você tem muito ainda pra passar, pra aprender. Então, assim, são coisas veladas. Graças a Deus, dos lugares que eu trabalhei, eu nunca passei por isso, por colegas de trabalho. Nunca vivenciei, assim. Mas, pensando nisso, foi um caso que eu me senti muito mal e senti, de certa forma, um preconceito pela minha idade. Então, ele falou, não, você tem muito que andar ainda, muita caminhada pra poder... chegar e entender como se dá as relações. Então, assim, eu acho que ele aproveitou aquele momento pra talvez descontar ali uma raivinha e demonstrar assim, não, olha, eu tô há tantos anos, você tá chegando agora, então... Mas, assim, por ser mulher, diretamente, eu nunca passei por nada. Talvez seja velado, né? Uma coisa mais velada, eu né? passei por uma e, assim, tô quase 10 anos advogando, eu passei por uma que eu não esperava passar. Faz um pouquinho antes da pandemia. Eu fui fazer uma audiência para uma colega e aí ela falou assim, faz audiência para mim, só que ele é uma pessoa difícil, a parte era advogado também, na outra parte, né? E aí eu ia fazer uma pergunta, ele começava a rir. Ou ele fazia assim, tinha que ser mulher, tinha que ser nova. Ai, que horror. E não sei o quê, e ficava cutucando a mulher dele, assim, né? Chegou uma hora que eu falei assim, na mesa de audiência. Na mesa de audiência, eu não isso. sou obrigada a ser humilhada desse jeito. Eu me sinto à vontade de me retirar. Porque não dá. O colega tá me desrespeitando demais.
Eu só quero fazer o meu trabalho, eu sou paga pra fazer meu trabalho, eu só tô aqui pra fazer meu trabalho. Se ele não conseguir respeitar, nem eu, nem o senhor tá presidindo a mesa, que também tá sendo pago pra isso, não dá pra ficar aqui. Sim. Aí, Sim. nossa, ele falou assim, ó, o senhor vai ser, se o senhor continuar, vai ser representado na OAB, não só por mim, mas pela colega, não só pela colega, mas por mim também, não sei o que, não sei o que lá. Engrossou a voz aqui, o juiz aqui de Santo André. Aí ele parou. Aí quando ele ia fazer, o juiz falou assim, quer ofício? Quer OAB do outro lado. Quer ofício? E aí ele deu uma parada. Mas é um absurdo você ter que Não, usar então, esse mas- tipo então, de mas- ferramenta então, pra mas é isso pessoa. que eu ia- né? Nossa, você precisa ainda. Exatamente. Sabe, é uma coisa que já deveria ser automático, deveria. Exatamente. Mas- Sabe, é o que eu falo, né? Eu acho. É assim, o que eu penso, né, Ângela? O Brasil, ele demorou. A primeira-ministra no STF foi nomeada em 2000. Só no ano 2000. Só no ano de Só no ano 2000. 2000. A Eu primeira-ministra falei, não do tinha antes. Não tinha Eu antes contei, nenhuma não mulher. não tinha juíza. Não tinha não tinha. banheiro, Não tinha gente, juíza, pra que eu mulher. falei. Elas sabe? foram para a carreira jurídica Não nos tinha fins mulher dos anos 90. no TJ, no STJ. Começaram no a STF. ascender. No STF não tinha banheiro quando ela assumiu. Ah lá. Aí eles tiveram Olha que que criar um absurdo. banheiro. Isso, É verdade. porque é um Pra mulher. espaço que, em É tese, verdade. não foi construído para que as mulheres estivessem, né? Mas, É. ó, tem duas Sim. coisas aqui que eu acho que você. Mas vocês eu acho não que a gente devem. precisa quebrar esse paradigma, porque na verdade a gente precisa buscar soluções e até uma política pública para que isso seja mudado. Porque assim, nós estamos falando especificamente para um grupo de advogadas, Sim. de advogados, né? Mas se a gente buscar aí na área médica, Exatamente. na área da Então, construção mas, civil, na área da arquitetura, né? E com certeza eu Várias- acho que tem áreas que ainda é pior. Sim, Depende, por exemplo, muito a pior. área da construção civil como exemplo. Sim. Com certeza a mulher deve enfrentar talvez mais preconceito do que as advogadas. Eu tenho duas amigas engenheiras. Elas falaram cada história que elas me contam que eu não acredito. Eu não acredito naquilo. Mas, ó, Eu Léo, fico indignado. a gente tem um provimento que ainda não foi revogado e que mulher, pra fazer sustentação oral, precisa usar saia preta, meia preta e sapato preto. Ai, Caiu em desuso no TJ, mas não foi revogado. E eles te atendem diferente quando você vai de saia preta, meia preta e sapato preto. mas Eu passei por posso isso. contar uma coisa para vocês? Fui fazer uma audiência no 1982, lá no João Mendes. E fui de calça comprida, normal, né? Não, hoje acho que até a mulherada abusa um pouco, porque põe calça justinha, eu acho que não combina. Eu acho que não combina, às vezes, com tudo, Não é não. condizente. Mas calça comprida, tudo bem. Eu fui de calça comprida, fui de camisa toda bonitinha, tava toda arrumadinha. Aí quando eu cheguei lá no João Mendes, a secretária do juiz, ela veio lá fora, ela falou, quem vai fazer? Cadê o advogado que vai fazer audiência? Falei, sou eu. Aí ela falou, você que vai fazer audiência? Falei, sou. Ela falou, você não pode entrar de calça comprida aqui dentro. Falei, como que eu não posso entrar de calça comprida? Ela falou, não pode entrar de calça comprida para fazer audiência no João Mendes, no Cível, o ano de 82. Falei, não, tô aqui com o meu cliente, deixa eu falar com o juiz. Aí entrei e falei com ele, falei, olha, eu sou de Santo André, lá em Santo André, realmente aqui não tinha problema, né? Não é tão longe assim, Santo André, não é interior. Poxa, não tô no fim do mundo. Aí eu falei, excelência, desculpa, eu estou vestida dessa forma, porque na minha comarca não posso, nas imediações ali nunca teve problema. Doutora, aqui tem um outro, aqui é o provimento, tal. Eu não posso deixar de fazer audiência. Tô com o cliente aí. Aí ele falou, então a senhora entra, senta, a senhora só levanta quando acabar a audiência. Ou seja, não era para eu ficar circulando de calça comprida na... Sim. Não, eu sempre. É um absurdo, Ai, isso era um gente, absurdo. São umas coisas que existiam, né? E por quê? Quer dizer, você podia ir com saia o tempo todo, a mulher. Calça não podia. Então a gente vê, às vezes, tá passando uma novelinha agora. De época na 6, né? E elas não usam calça, lógico, 1800 e pouco, eles estavam falando do dia de calça, e eu lembrei desse episódio, falei, puxa vida, né? Em 1800 elas não podiam usar calça, mas eu em 1982 também quase que fui impedida de fazer uma audiência por causa de calça comprida. Então é isso com mulher, com homem nunca acontece nada, vocês estão de terno o tempo todo, Então. sabe? A mulher passa muito mais coisas, eu acho. Mas eu acho que a tendência. E até vestimenta, esse negócio de Sim. dizer que o que ela está vestindo não está condizente para ir lá. Sim. Por conta de que a advogada que está lá com o vestido talvez um pouco mais curto, ela não está condizente com aquilo. Para homem ninguém fala nada. Ele pode chegar com a gravata torta, com cara de bebum, às vezes, ninguém fala nada. É verdade, ninguém fala nada. Mas a mulher tem que estar sempre ali, qualquer coisa é um fato para depreciar. até- É para depreciar, né? Eu acho que até em algumas áreas específicas, né?
na área criminal, um exemplo, né? Eu já infelizmente, presenciei alguns episódios de advogadas, colegas de profissão terem que se despir para poder entrar dentro de um presídio, dentro de um centro de detenção provisória. Eu sempre achei isso um absurdo. Vou ser bem sincero, sabe, Ângelo? Sempre achei isso um absurdo. Eu nunca concordei com isso, sempre procurei apoiar. Eu sei o que você... Apoiar e divulgar e buscar a comissão de prerrogativas, né? Porque eu faço parte da comissão, né? Então, sou diretor de prerrogativas. Então, eu acho que a gente está num mundo assim, que a gente não pode. Eu não me permito isso, sabe? Eu não crio meus filhos dessa forma, né? Eu crio meus filhos para respeitar as mulheres, sabe? Eu crio meus filhos para respeitar, honrar e sempre ser cavalheiro com as mulheres. Mas em porque eu acho que é compensação- o mínimo que eles têm que ser. É o mínimo. Mas Eles têm que você nascer já sabe, sabendo Léo, disso. Respeito. Que eu acho que uma Sabe? coisa que a gente tem muito em mente é encorajar essas mulheres, porque às vezes muitas advogadas e outras pessoas no geral passam por situações, mas acabam se reprimindo, até por não saber exatamente quem procurar. Então, assim, e a gente tende a se acostumar com as situações, né? A gente pode não concordar, mas acaba aceitando porque, por exemplo, a Carol poderia ter falado, eu vou me expor aqui no meio da audiência, sendo que eu tô aqui pra resolver o problema do cliente. Pode parecer que eu tô, sei lá, Sim. igual falam, porque é mulher dá chilique, dá piti. Isso. Então a Carol poderia pensar, será que eu vou me expor? Como vai ficar o pensamento do meu cliente? Mas não, ela foi e se colocou. Foi ótimo. Ela falou, não vou aceitar esse tipo de coisa. Então a gente tem que encorajar essas pessoas também a saberem que elas têm Bianca, o direito mas assim, de... olha só, o nosso grande desafio, né? Eu sei que a OAB hoje, ela tem um canal de denúncia, né? Carol, você, mais que ninguém, você pode Eu posso até falar um explicar. exemplo aqui pra vocês que eu achei mais esdrúxulo da vida. Eu fiz uma live com a vice-presidente de prerrogativas, a doutora Ana Carolina, que sou super fã, né? E aí ela contou pra mim que logo no começo dessa gestão, 2019, uma mulher foi impedida, né? Uma advogada foi impedida de entrar no presídio, porque quando ela passou no raio-x apareceu o ferrinho. O bojo. Não, o Absorvente. absorvente interno. absorvente Meu Nossa. Porque antes era a questão do ferrinho do sutiã, né? Que Não, tinha um gente, ferrinho, né? Antigamente, né? É o arinho, é o arinho. E aí ela tinha que provar que ela tava com absorvente Meu interno. Deus. E aí, só que você provar que você tá com absorvente interno, você Você tem tem pra que tirar. repor, não sei. E, meu, você vai ter que mostrar um negócio. Eu achei assim, Não, tão degradante. absurdo e tão humilhante que uma advogada. São exageros, né? Assim, é um exagero absurdo. Exagero. Mas tem um outro problema, Léo, que eu acho que assim, não sei se vocês concordam comigo, que acho que é um dos piores, por exemplo, eu tento organizar muito evento pra jovem. E aí você fala assim, vamos fazer uma palestra de, sei lá, do quê? O que vocês querem trazer? Só homem palestrante. Aí quando você fala assim, então vamos trazer uma mulher. Fala um nome de uma jurista. Aí todo mundo fala assim, Carmen Lúcia. Só que ela lembram não é dela. advogada. Era jurista. E aí você quer trazer uma advogada pra cá. Aí você fala assim, então vamos pensar. Aí o que o pessoal pensa? Aí eles lembram os nomes de livro, tipo Maria Helena Diniz, sim. Maria Berenice Dias. Mas eles não lembram, por exemplo, da Ângela, eles não lembram As pessoas da que Bianca, convivem, né? Eles não lembram. Então, assim, a gente tem um problema, inclusive, quando você quer trazer uma palestrante mulher, advogada, aguerrida, porque o pessoal prefere trazer membro do MP, prefere trazer uma delegada, prefere trazer o raio que o parta, Deus os acuda, mas mulher advogada para palestrar, o pessoal não quer trazer. E aí você enfrenta mais uma barreira. Sim. Agora, é engraçado, né? Porque, na verdade, a gente está discutindo isso e eu comentei aqui com vocês sobre o canal que a OAB tem de denúncia da mulher, né? Para assédio, né? Enfim, né? Mas, assim, eu acho que a gente precisa discutir mais essa questão de ideias para que o que a Bianca acabou de falar agora, acabou de mencionar, para a mulher sair, né? E ela começar a fazer essas denúncias também, ela começar a ter um canal, a ter uma rede de apoio também, né?
Eu gostaria de saber de vocês, assim, se vocês têm alguma ideia, se vocês já pensaram nisso, ou já foram procuradas para isso também, porque eu sei que não é todo dia que chega uma advogada, uma colega buscando ajuda, né? É muito complicado, né? É que é assim também. Eu acho que, de qualquer forma, né? Eu acho que nós, as mulheres, nos impomos, né? Como a Carol lembrou, hoje nós já somos mais de 50% das advogadas inscritas em São Paulo. Acredito que no Brasil como um todo, a maioria são mulheres. Hoje você vai para o prédio do tribunal, você encontra muito mais juízas do que juízes, né? O tribunal mesmo, quanto a desembargadores, que ainda é uma coisa um pouco mais arcaica, o pessoal demora um pouco mais para trocar. Mas em primeira instância, a gente já acha muita juíza, muita delegada. Eu vivo vendo na televisão alguma reportagem, eu fico super feliz que aparecem umas delegadas jovens, né? Então, Léo, eu acho que foi vencida. Essa barreira foi vencida. Né? Essa barreira dessa igualdade na profissão da advocacia, eu acho que ela foi vencida por essa forma. Sim. O que a gente está contando é que há ainda um resquício, né, em algumas pessoas, ou um pouco de machismo. Da estrutura mesmo. Da estrutura mesmo. Da estrutura. É da estrutura mesmo, Sim. né? E às vezes, por exemplo, as pessoas não entendem ou acabam brincando. Até quando você diz assim, por exemplo, vou acabar esse processo, vou para casa lavar roupa, vou pendurar uma roupa no varal, né? Então, aquilo que deveria ser uma pessoa com mérito, fala, poxa, que legal, além dela trabalhar, ela ainda cuida da casa. Para alguns falar, tá vendo? Cuida da casa, tem que ser. Só sabe fazer Angela, isso. Você Né? me lembrou uma questão que eu tenho uma professora que, inclusive, é juíza, eu não vou citar nomes, mas a gente fez uma palestra com ela recentemente e uma das coisas que ela falou foi justamente isso, que ela percebeu que as publicações dos homens são muito maiores do que as mulheres, e com isso os homens ganham mais dentro da estrutura do TJ em si. Sim. Por quê? Porque quando você publica, seu salário aumenta, porque você ganha uma gratificação. Só que ela percebeu que ela não produzia durante o período da pandemia, por quê? Porque além da questão do trabalho, ela tinha que cuidar da estrutura familiar. Então ela falou assim, são coisas tão pequenas que talvez você não perceba, você não vai falar, mas quando você analisa a estrutura, o homem que tem a condição de trabalhar e de produzir mais conteúdo acaba recebendo um salário maior do que aquela pessoa que tem que cuidar da casa. Então, na verdade, eu queria entrar nesse tema aí agora. Que nós mexemos no vespeiro. Então, vocês chegaram a ter essa diferença? Vocês tiveram algum episódio já que tiveram alguma diferença por questões de salário, por questões do fato de vocês serem mulheres, advogadas ou não? Eu acho que eu nunca presenciei. Acho que não, porque trabalha, né, Carol? Sempre independente, autônoma, né? Olha, eu trabalhei num departamento jurídico dentro de uma empresa. Éramos só mulheres. Eram 2 advogadas coordenando, eu era advogada plena e tinha estagiária. Trabalhei no escritório do Dr. Salles, a Lara coordenava lá o escritório. Foi muito bacana as oportunidades, assim. O Salles tratava todo mundo igual e os clientes também, então tinha uma visão diferenciada, você recebia pela sua capacidade técnica e não por ser homem ou por ser mulher ou por ser não sei o quê. E se algum cliente falasse alguma questão assim de eu não quero o atendimento, não, você vai ser atendido por todos os advogados, porque todos os advogados aqui do escritório são capazes para tal. Então eu nunca tive isso assim de frente, assim, sabe? Nunca foi um problema, né? Não, isso, graças a Deus, eu nunca tive. Eu tive problemas, assim, de ser jovem e tudo mais, mas aí, assim, disso, efetivamente... Como todos nós, não, né? Todos nós tivemos, acho que, esse mesmo problema. Eu ainda tive vantagem, né? Porque eu trabalhei no sindicato de metalúrgicos, né? Então, peãozada ali, né? Eu era a rainha da peãozada, né? E gostei de trabalhar a vida inteira, sempre gostei de trabalhar, e adoro a advocacia, né? E ainda mais você atender uma pessoa carente, é a coisa mais gostosa do mundo, que a pessoa chega ali com aquele problema, para ele é um peso, aí você atende, você vai resolver aquilo num processo. E eu entrei, eu lembro, em 86 no sindicato, a convite na verdade, eu fui indicada por um juiz do trabalho. Dr. Clóvis Canela Salgado, já falecido. Ele indicou a mim, a um advogado do sindicato, falou, tem uma advogada que se formou há pouco tempo, tal, leva para o sindicato, né? E eu
Sabia nada de sindicato. Juro por Deus. Depois é que eu fiquei assim, toda avessa. Hoje eu sou revoltadinha, mas né, nada. A gente era um pouco alienada. Ainda mais quando saí da faculdade, queria trabalhar, queria namorar. Era bem por aí. Mas fui para lá, 86, e em 92, 6 anos depois, eu fui coordenar o jurídico. Né? E nós éramos bastante. Chegamos a ser 23 advogados. E antes eu coordenei só São Bernardo, porque era São Bernardo, Diadema, Mauá, Santo André. Eu fiz a coordenação dos advogados de São Bernardo, que era maior porque nós tratávamos de todas as montadoras que existem em São Bernardo, né? A Volks, a Ford. Tornei grande amiga de todos os advogados e advogadas das grandes empresas. E depois eu passei para coordenadora do jurídico como um todo. Eu coordenei para Santo André, para Mauá, e só saí, na verdade, porque pedi. Depois. Então, quer dizer, por isso eu falo, desse aspecto eu não tenho como reclamar. Até porque eu ganhava mais do que eles. Porque como eu era coordenadora, o coordenador tinha tem um acréscimo por coordenar o trabalho. Então, mas assim... Mas olha, eu posso até... eu acho que o preconceito não vem tanto dos homens, não sei se vocês acham a mesma coisa. É mais de mulher para mulher. Então, porque é isso que eu perguntei também. Eu fiz você essa... tem que trabalhar como se você não tivesse casa e cuidar da casa como se você não trabalhasse. As mulheres se cobram mais. Eu tive um episódio que eu fui assediada e eu fui comentar isso. Tipo, sabe quando você comenta assim? Ah, é porque uma colega que não sei o que, não sei o que. Ah, mas se ela foi assediada foi porque ela permitiu, né? Ninguém assedia porque a pessoa não sei o que. Absurdo. Então, assim, você... quando você faz um trabalho de escuta como você está fazendo hoje, é muito bacana, porque as mulheres acabam não respeitando as mulheres, mas acabam respeitando mais os homens acho que pelo patriarcado, né? Que o pessoal usa mais esse termo. Sim. Eu acho que é mais por causa disso. Então, quando a gente começa, eu acho que todos os diálogos, assim, são muito mais construtivos do que se a gente estivesse numa roda só com mulheres falando desse assunto, entendeu? Porque Sim. às vezes você pode não viver, mas você às vezes é muito mais solidário, por exemplo, do que eu posso ser em relação à Bianca. E Sim, isso com é muito certeza. legal. Com certeza. Criar esses diálogos, eu acho que é o primeiro passo para a gente construir uma rede de apoio. Eu acho que você ter portas abertas, e principalmente legal, os homens se importando com as mulheres, porque quando eu comentei isso com um amigo meu, ele falou assim, meu, que absurdo! E aí eu já comecei a chorar, e eu falei assim, não, porque acho que foi ele, meu, a culpa não foi sua, eu te conheço, calma, fica tranquilo. E eu me senti a pior pessoa do mundo. Então, acho que, assim, a falta de solidariedade, às vezes, de compreensão entre nós mulheres e de nós mulheres, porque, assim, eu sou dona de casa, eu cuido do filho que mais dá trabalho, que é o filho da minha sogra, né? Mas eu não tenho os meus filhos. Então, como eu não tenho os meus filhos, ainda, né, digamos assim, eu não tenho esse problema a mais. Não que os filhos sejam um problema, mas é mais essa responsabilidade. Então, quando a gente começa a somar essas responsabilidades, aí você precisa ser perfeita em tudo. Você precisa ser perfeita na OAB, você precisa ser perfeita no seu escritório de advocacia, você precisa ser perfeita na sua casa. E eu até brincava com o Vitor, eu falei assim, meu, você tem que entender que ou eu tô trazendo dinheiro pra casa, ou eu tô com a unha arrumada, eu tô lavando louça. Os três não dá, cara. Não dá, né? Bater escanteio, cabecear, fazer gol, defender, não dá, né, Carol? E ainda ser gandula, Não, né? E agitar a torcida, não rola. Então, acho que... Eu não sei se vocês percebem isso também, ou se você, Léo, já percebeu isso também. Já. Eu gostaria só de fazer um pequeno intervalo aqui, agradecer o pessoal do Facebook que está nos acompanhando. Meninos. As meninas, os meninos que estão nos acompanhando, muito obrigado. Nós estamos recebendo aí várias mensagens de carinho, de apoio. Legal, eu não vi, você viu? Eu acompanhei um pouquinho aqui, Deixa eu Angelita. entrar aqui. Então, assim, uma boa noite para todos, para todas. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, tá? E continue nos acompanhando. É como eu disse, esse é apenas o início, é um projeto piloto, né? A gente, com certeza, aí iremos marcar outros podcasts. É um novo formato, é o que está na moda hoje, né? Então é para chamar e para convidar aí as pessoas, né? Acompanharem alguns temas que é de interesse geral também, tá bom?
Léo, eu quero mandar um beijo. Eu também vou beijo? aproveitar. Manda um beijo. Um beijo, um abraço. Manda um Os beijo. meus colegas do escritório também estão acompanhando aqui, pediram que eu falei, gente, mandem dicas. Aí eles mandaram, manda um beijo pra nós. Então, assim, Então, beijo vamos pra lá. Camila, beijo pra Ivoneide, beijo pro Pedro. Ah, legal. Manda um beijo. Quer mandar um beijo também, Ângela? Fica à vontade, a gente tá aqui. Manda um beijo. Beijo pra você. Obrigado. Quer mandar um beijo, Carol? Eu queria mandar um beijo pra você, pra minha mãe. Ai, dizer que tá muito gostoso aqui, né? É gostoso falar desse assunto, porque como a gente falou, a gente veio lá de trás, né? De 79, quando eu me formei. É. Mas assim, pra dizer que hoje a mulherada tá melhor. Ai, A gente tá cada vez mais bem aceita na profissão, não tá? Tá sim, já perceberam, como eu falei, já perceberam que a gente tem realmente muito mérito. A gente se impôs, sim, né? com certeza. Tanto que a gente falou, hoje quantas mulheres estão aí em todas as carreiras jurídicas, todo mundo se formando, e eu acho que cada vez mais as mulheres vão acabar não se impondo, mas essa coisa do salário que você perguntou é que assim, na nossa profissão é mais complicado, porque você vai trabalhar num escritório, como a Bianca e a Carol falaram, e o salário, por exemplo, era igual, independente de ser advogado ou advogada. Aí é mais onde tem carreira. Talvez onde tenha, nos lugares que tem que seguir uma carreira, as mulheres ficam mais prejudicadas. Mas para nós que advogamos, que podemos pegar o cliente, cobrar, eu acho que é diferente. É diferente. Eu acho que... Não tem essa diferença. Sim, Angelita, mas assim, tirando essa parte de agradecimentos aí, um beijo a todos e, por favor, enviem algumas perguntas, algumas dúvidas, se vocês quiserem, tiverem algum interesse em que a Carol, em que a Bianca e que a Ângela tenham para esclarecer também, a gente está aqui à disposição. Agora eu queria entrar num outro tema com vocês, sobre a história de vocês na OAB, né? Como vocês entraram na nossa entidade de classe, porque eu acho que a curiosidade maior, tanto das pessoas que nos acompanham através do Facebook e das redes, é o quê? É saber o seguinte, olha, às vezes entra, mas por que a Carol entrou na OAB? Como que ela entrou na OAB? Por que a Bianca entrou na OAB? O que ela faz? Sabe, então eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, porque eu sei que, apesar da diferença de tempo de OAB aqui, vocês já têm histórias já, Sim. né? A Bianca eu já conheço, Todo mundo tem. a Carol, Todo a mundo Ângela, tem. então eu sei que vocês tiveram alguns cargos de representação dentro da nossa entidade, então eu gostaria de ouvir. Né? Eu acho que é bacana. Agora a gente ouvir, pode começar com Começa você, Angelita, novamente. Tá bom. Eu, na verdade, fui para a OAB, eu frequentava a OAB, palestras, os cursos, né? Mais São Bernardo do que aqui, embora eu sou inscrita aqui desde 1980. Mas como eu trabalhei em São Bernardo 23 anos no sindicato, e tinha escritório em São Bernardo por 13 anos, eu frequentava mais lá os cursos, né? Ainda na época do Dr. Ferdinando Credídio, fiz uma pós-graduação, a primeira pós-graduação de direito constitucional que a OAB fez em São Bernardo, que nem era na época da ESA. Fez uma parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. E levou para lá e eu fiz. Então eu frequentava muito lá. Mas eu fazia muita audiência, como eu falei, sempre do lado contrário, eu quase sempre encontrava o Fábio Picarelli. Nós tivemos muitas audiências. Um beijo pro Fábio, né? Tem que mandar um Beijo beijo pro pro Fábio. Fábio Picarelli, meu padrinho eterno, né? Melhor presidente que teve essas OABs até hoje. Eu sou suspeito, da minha geração foi o melhor presidente da nossa entidade. Então, que eu tô falando até hoje. Entregou minha carteira. Foi o melhor, Entregou foi sua o melhor, carteira? né? E aí ele viu que eu frequentava a OAB, ele estava começando primeiro a gestão dele. E aí ele me chamou para ajudar, né? Entrei como coordenadora de comissões. Em seguida, uma das diretoras acabou saindo e eu acabei assumindo o lugar dessa pessoa que saiu. E aí, já na outra gestão, nós já entrei na chapa, nós fomos eleitas, né? Na verdade, esse ano vai ocorrer para mim, para acompanhar, a 5ª eleição da OAB, sendo que todas as 4 eu participei ativamente, né? E sempre ajudando, colaborando com a entidade. Eu acho muito importante a gente estar representando os Eu te nossos pergunto colegas, isso, né? Ângela. Desculpa eu te interromper. Eu te pergunto isso porque às vezes alguns colegas têm algumas dúvidas, né? Eles perguntam pra gente, mas por que você
ser envolvido com a OAB? Porque a gente Por ganha um que salário você- enorme. Rica! Eu vou ostentar. Isso é importante. Isso é Quanto que importante falar. ganha? Hoje, Hoje já não perguntam, mas hoje antes já não perguntavam quanto que perguntam, né? ganha para ser diretor da OAB, né? Não ganha nada, Pois né? É um trabalho, né? Eu falo, quando a gente. E Até você- quando eu entrego carteira e quando eu falo com um jovem advogado, eu falo, eu acho que é da profissão do advogado. A gente tem que estar inserido em alguma coisa. Ou é a OAB, ou é uma associação, é na sua igreja, né? Quanta Sim. coisa dá para fazer Sim. como trabalho voluntário na igreja, nos clubes por aí. No meu caso, começou com igreja, que foi através da igreja que eu consegui muito cliente. Meu pai e a minha mãe sempre foram muito igrejeiros, nós somos católicos, mas eles eram muito. Então a gente participava de tudo que tinha das quermesse e era um bom campo, era um trabalho voluntário. A gente fazia muita coisa nas pastorais, né, com eles, mas é daí que você começa com o cliente também. E você pega gosto de ajudar uma pessoa a resolver, ou você tentar resolver uma injustiça, é a coisa mais gostosa que existe. Qual é a pessoa, mesmo quem não é advogado, que às vezes na rua você vê um ato de alguma injustiça e você não fica indignado. E isso para nós advogados é melhor ainda. A gente Sim. fica que você quer resolver aquilo de qualquer jeito, né? E eu acho que o direito, a advocacia é isso, nada mais é do que a gente buscar trazer a justiça para quem está injusto, buscar o direito para quem ainda não sabe, né? E é uma forma de você estar ajudando. Então foi aí. E é com a OAB, no sentido de a gente sempre procurar melhoria para os advogados, ser um ouvido, às vezes você está lá só para ouvir. Quantas vezes estava lá só para ir? Às vezes falava para o advogado, eu não vou conseguir fazer nada, mas eu sinto que você sente, sei que você tem razão, né? Conte Mas você comigo. sempre atuou mais na comissão de ética, né? Sim, 9 Angela? anos. 9 anos na comissão de ética, Eu né? só sempre- deixei... Tem uma frase sua que eu nunca esqueço, que você sempre fala É. em toda entrega de carteira. É, Porque, por sinal, eu tive o privilégio de ter sido diretor junto com a Ângela. que lindo. Né? A Ângela era vice-presidente e eu fui secretário adjunto. Então eu tenho um pouquinho de gabarito de história para poder falar da nossa, Você tá da vendo? nossa, da nossa amizade. Mas assim, Ângela, eu sempre guardo uma frase que você fala em toda entrega de carteira. Você fala assim: a mesma mão que entrega é a mesma mão que tira. Né? E isso é importante. É importante para o jovem advogado também escutar, porque ele tem que saber que a OAB é uma entidade séria, é uma entidade que ela, além das comissões de prerrogativas, de Todas ética, as outras, de temos, temáticas, né? Isso, temos as comissões temáticas. Inclusive, gostaria de mandar um beijo aqui para a doutora Alessandra, nossa presidente da comissão de prerrogativas. Um beijo, Alê. Pro Douglas da comissão de ética. E pro Douglas também, é verdade, o Douglas da comissão de ética. Pimentel, Grande que Douglas. esteve lá tanto tempo. Pimentel, que esteve Esteve lá lá tanto também, foi o tempo, eterno né? presidente da comissão de ética, meu amigo Marcão, né? Pimentel para quem não é íntimo, quem é íntimo eu chamo de Marcão. Então, Ângela, é assim, eu conheço mais o seu trabalho também na comissão de ética, mas você também fez um trabalho bacana como vice-presidente. Sim. Né? Você foi secretária Secretária-geral também da OAB, né? E eu acho assim, essa experiência que você adquiriu na nossa entidade, eu tenho por mim, Carol e Bianca, o seguinte: quando me perguntam isso, mas o que você ganha sendo diretor da OAB ou sendo tal, eu falo, olha, eu acho que não é nada mais justo, nada mais gratificante do que você, sendo advogado, você contribuir para a sua entidade de classe. Sim. É o retorno que você dá, porque a advocacia me deu tudo. A advocacia, eu sustento a minha família pela advocacia. também. O que eu conquistei na minha vida foi pela advocacia. Então, é o mínimo que eu posso fazer, contribuir, fornecer o meu trabalho voluntário para a minha entidade de classe, né? E eu sempre defendo o seguinte: um dia eu vou cansar, como vocês também, e que venham novos colegas aí, e que venham novos colegas e que assumam essa posição e que deixem um legado, né? Que é igual o Ademir sempre fala. Tem que deixar um a gente legado. tem que deixar um legado, né? Isso é importante. Mas da ética eu fiquei realmente 9 anos. Na verdade, eu só deixei, até pedir desculpa pro Douglas, porque foi no final do ano. A mamãe
né? Como vocês sabem, acabei perdendo a mamãe agora em fevereiro, né? E ela ficou ruim de um período de novembro, dezembro, outubro, não estava bom. E você, como é que você pega aquele monte de processo para falar, né? Eu fazia as audiências como relatora e faz o juízo de admissibilidade, né? Tem que ter cabeça. Eu não tinha cabeça para isso, não. Tava com a vida muito tumultuada e foi só por conta disso. Até pretendo voltar, independente de quem estiver lá, voltar para ajudar de novo na ética, porque precisa. Eles sempre precisam, são todos voluntários. Eu vejo o pessoal fica com aquele monte de processo para, às vezes, porque são poucas as pessoas que o Léo falou que retribui esse trabalho, né? E todas as comissões precisam de ajuda, né? A comissão não vive sozinha. As comissões temáticas, eu acho que elas se diferenciam um pouco, porque aí você faz uma reunião, faz uma palestra, estuda um direito, é legal. Mas algumas comissões, como da mulher, como da violência da mulher, como de criança, a ética e a prerrogativa, que são os pilares, né, da advocacia, essas precisam sempre de gente para estar colaborando pelo trabalho que leva, né? E você, como o Léo falou, a OAB também é bom para a gente conhecer pessoas maravilhosas, né? Abre um leque de amizade, sim, né? Eu construí uma família na OAB, eu sempre defendo isso, eu construí uma família, eu acho que... Você também está lá 10 anos, né? Tô há bastante tempo, mas assim, e é uma família com as suas qualidades, os seus defeitos... Então uma família bacana, mesmo. sabe? É uma família. Essa tatuagem aqui eu fiz com a Paula, que é tesoureira de São Caetano. A Paula. Ela me deu de presente, a gente tem as duas igual a tatuagem. Então, assim, Paula. é minha irmã de coração, assim, adotei. Até no Dia dos Pais, ela passou o Dia dos Pais com a minha família. Então, assim, a gente é irmã que mesmo. legal. Poxa, que bacana, Carol. Então fala pra gente a sua história aí, o seu histórico na OAB também. Quem entrou na OAB? Gente, entrei. Que você foi xeretar? Você foi xeretar lá. Que você já, quais as comissões que você foi atuou? xeretar lá. Conta pra gente. De gaiato no navio na OAB total. Minha avó tava com problema de saúde, eu postei no Facebook. E aí uma advogada que fazia parte da Comissão de Diversidade Sexual e Direitos Humanos aqui da OAB de Santo André falou, vem fazer parte. Vem trazer seu problema, na verdade, pra gente. E eu acho que assim, se você me ajuda, eu preciso te retribuir. Eu acho que essa corrente do bem precisa fluir. E aí eu fui super ouvida naquele dia. E eles deram todos os encaminhamentos, assim, pra me ajudar. Minha avó tava muito doente. E aí eu falei assim, o que eu puder fazer pra vocês, então senta aí e participa da comissão. Falei, tá bom. Então entrei pra Comissão de Diversidade e de Direitos Humanos. Teve um evento na OAB São Paulo que envolvia, era família, só que era só temas da diversidade sexual, então era união homoafetiva, adoção homoafetiva, nananã. É uma comissão diferenciada. E era um evento da Comissão de Direito de Família com a Comissão da Jovem. Era um workshop de direito de família organizado pela Jovem Advocacia só com esses temas. Eu achei extremamente interessante. Peguei um ofício da OAB e fui representar a comissão da OAB Santo André lá nesse evento. Pô, encontrei professor, encontrei não sei o quê. Aí que eu conheci o Naves Adquian, que era presidente e vice da comissão da Jovem. E comecei a fazer um trabalho com eles lá, porque eu achei sensacional o trabalho deles. Ai, que legal. E aí, depois disso, aí eu fui convidada para fazer esse trabalho em São Caetano. Continuar esse trabalho. Então, saí de Santo André, fui para São Caetano, já que estava fazendo tudo mesmo em São Caetano, resolvi voltar para lá, para minha terrinha. E aí, comecei a fazer as coisas lá em São Caetano, aí fui vice da Comissão da Jovem, aí a gente trocou no meio da gestão, o presidente virou vice, eu virei presidente, porque eu tinha organizado um evento muito grande e ele ia assinar. Aí meu ego falou mais alto, né, meus amigos? Eu falei, pô, organizei o evento. Fiz e tudo. Pra colocar o nome. Poxa vida, né? Fiz tudo. Poxa vida, fui atrás e tal. E aí ele falou, não, tudo bem. Tanto é que eu sou madrinha dele de casamento e eu conheci ele na OAB. Ó, que bacana. Então, assim, eu conquistei muitos amigos, assim, na OAB. Também. E eu acho que isso é que o Léo falou, vira uma família. Carol, vira olha uma só família. que mensagem legal do Dr. Silvio Ravim, colega nosso. Ele mandou assim aqui, depois a Bianca explica também a participação dela aí nas comissões da OAB. Isso. Obrigado pelas colocações das colegas, pois é o que todos enfrentamos no começo, além das peculiaridades femininas. São momentos assim que me fazem sentir vergonha de alguns homens. E aproveito para me desculpar por tais atos perante as colegas. Parabéns por se manterem firmes na profissão. Que Parabéns, lindo. mensagem Obrigada, bonita. doutor Silvio. Eu acho que o Silvio conseguiu traduzir aí
o meu sentimento hoje. Obrigado, Silvio. Obrigada. E eu faço das palavras dele as minhas palavras também para vocês. Ah, mas você é um homem sensível. E- Ah, mas você é diferenciado. Você é diferente, Léo. E, Não conta. e eu gostaria agora, Bianca, que você falasse um pouquinho também da sua história. Você é presidente da comissão de acadêmicos, né? Isso, eu Isso. estou como presidente da Comissão dos Acadêmicos e Estagiários, aqui da OAB de Santo André. Na verdade, eu sempre fui muito atuante na faculdade, desde monitoria de professor, com participação do centro acadêmico. E aí, na última eleição, que eu ainda era estagiária, inclusive essa vai ser a minha primeira eleição como advogada que eu vou votar, eu acabei, por ter amizade na OAB, me envolvendo, participando, panfletando, participando dos eventos. E gostei da questão da amizade, de criar o laço com essas pessoas e também de contribuir. Eu realmente quis, a partir dali, fazer parte da OAB e contribuir com as pessoas. E assumir a comissão dos acadêmicos, que assim, eu sou suspeita de falar porque eu sou completamente apaixonada pela comissão. E é algo assim que eu acho extremamente importante, porque nós, quando saímos da faculdade, e até mesmo quando a gente está na faculdade, a OAB é algo muito distante de nós. A gente sabe que a OAB existe, a gente sabe que em determinado momento a gente vai fazer a nossa inscrição, a gente sabe que a gente vai pagar a anuidade, seja como estagiário ou como advogado, mas muitas vezes a gente não sabe como a gente pode fazer parte disso e como a gente pode contribuir com isso. Então, assim, fiz grandes amizades, eu adoro isso, assim, é uma coisa que realmente mudou muito a minha vida, assim, pra melhor, tanto na questão pessoal quanto na questão de profissional e de poder. Eu acho que isso é a melhor coisa, você saber que você tá contribuindo pra alguém, assim, pra pessoa crescer profissionalmente e pessoalmente. Muito bom. Então, assim, eu amo a comissão, o trabalho que eu desenvolvo com os estagiários, com os acadêmicos e... Acaba levando uma luz pra eles, Sim, né? e eu acho muito bacana ver que a OAB se torna também uma casa dos estagiários e dos acadêmicos. Então, você estando ali naquele momento, você sabe que quando você se formar, você já sabe que você faz parte daquilo e que aquele também é teu espaço. Então, assim, pra mim, isso é uma das melhores coisas. E, nossa, amo completamente desenvolver esse trabalho com os acadêmicos. Gente, vamos mandar um beijo pro meu presidente, que puxou minha orelha aqui, pra ele não puxar minha orelha. Beijo, João! Ô, João, um abraço, João. Nosso querido JP. É o JP. É o JP. João é pra você, pra gente é JP. Abraço, João. Um beijão pra você. E vamos marcar um podcast aí pra você participar também, viu, meu irmão? Isso. Vamos, você escolhe um tema aí, a gente vem e bate um papo bacana. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que foi uma experiência bacana. Eu gostei. Foi. Eu amei. Vocês gostaram? Eu amei. Eu Foi gostei muito. a inauguração. Não sei se o pessoal gostou, nós gostamos, né? Foi a inauguração. Gostaria de dar agora um espaço aí para vocês se despedirem, falarem um pouquinho como foi essa primeira experiência do CAPT Podcast, tá? É um nome um pouquinho sugestivo, né? Porque diz respeito ao nosso dia a dia também, né? Artigo tal, CAPT. Então, né? É um nome sugestivo e méritos da doutora Miriam Basotti. Méritos dela. Ela que sugeriu e Verdade. ela fez essa sugestão. Um beijo, Miriam. Ela achou que ia funcionar, que esse Isso, cara é ela achou- legal. ela falou, Léo, faz assim, assado, bacana. Então, obrigado, viu, Miriam? A gente está estreando aqui. Tamo junto. Exatamente. E eu gostaria de dar esses minutinhos aí de despedida para vocês falarem se gostaram, se não gostaram, se foi legal, o que pode melhorar ou não, e já deixar o convite para uma próxima aí também. Bom, posso falar? Pode falar. Só porque eu sou mais velha, né? Só porque eu sou mais velha, né? É o Mas eu mínimo tenho- que a gente... Mas eu tenho preferência. É isso aí. Bom, primeiro, falar que eu adorei, para mim é uma novidade, né? Eu tô aprendendo agora a mexer com isso, agora de repente eu tô aqui no podcast, tá uma delícia. Você já tinha participado Antes de era só podcast? live, né? Você A já live tinha, você já, fica Carol? lá paradinha, né? A teleconferência a gente fica lá paradinha, fala quando der. Agora aqui, isso aqui é minha praia, eu gostei desse. Se puder, vou fazer legal, né? se puder fazer com a família isso aqui. Uma aguinha, Pena que é água, né? um Ah, café bom, do mas Passo. ó, café do passo, Café do né? Passo também. Isso aí, gente, ó, quando tiver
pro Santo André vir tomar um café no Café do Café Paço. do Paço, que a coisa tá preta. A pandemia não foi É fácil. verdade. Bom, de qualquer maneira, dizer, realmente eu adorei, tirando as brincadeiras, né? A gente poderia ficar aqui muito mais falando, muito mais coisa, Sim. principalmente a gente que ama a profissão, elas estão começando a amar. Eu e você já amamos há muito tempo, né? Adoro a advocacia, isso nunca ninguém teve dúvida. Adorei a fórmula, agradecer os colegas que mandaram, fizeram comentários, que estão aí, desculpa, depois dou uma olhadinha. Dizer que tô pronta, se tiver uma próxima com outro tema, também volto. Gostei e para as colegas, muito obrigada, viu, de vocês estarem aqui, dividindo esse espaço comigo. Legal, Tá bom? Angelita. Bianca, por favor, suas considerações finais. Quero agradecer pela oportunidade, até porque é uma grande oportunidade de a gente estar inaugurando, né? Não é? E, Piloto? assim, e ficou sensacional, tanto o espaço quanto a presença de todas vocês e do Léo. Então é isso, eu quero agradecer e também dizer que eu estou à disposição. Acho que a gente pode falar de outros assuntos e Sim. com certeza também dar espaço para outros colegas, Sim. trazendo diversos temas. Obrigada. Agora, Carol. Nossa, muito obrigada, Léo. Paulzinha querida. Obrigada de coração por isso, por esse presente que você me deu. Que legal. Não só de fazer um podcast que eu nunca fiz, mas também por estar ao lado da Bianca e da Ângela. Então, assim, não tenho palavras mesmo para agradecer. Eu achei maravilhoso. Espero que esse projeto, assim, só evolua. Porque esse foi um pontapé inicial. Eu tenho certeza que você deu um pontapé, assim, e começou com chave de ouro. Obrigado, sabe? obrigado. Que bom. Se o Obrigado. pessoal não gostou, não tem problema. Porque a gente... Nós adoramos. Eu sempre digo. Nós- nós adoramos. É assim, né? Eu sei que é uma frase que eu também utilizo muito em entrega de carteiras, mas eu vou deixar aqui porque eu gosto. Lógico. O nosso saudoso Sobral Pinto, advocacia não é profissão de Não, covardes, né? não. Então é legal, essa frase, eu gosto dessa frase. Porque essa frase tem tudo a ver com o advogado, com a advogada, com o bacharel, Com a gente. com a gente, Com a com o gente. estagiário, com a estagiária, com todos. E assim, gente, eu gostaria de agradecer a vocês, Carol, Bianca, Ângela, muito obrigado mesmo pela presença. Eu sei que vocês deixaram compromissos profissionais de lado, às vezes família também em casa, para estar aqui. Eu agradeço, só tenho a agradecer o abraço que vocês deram aí a esse projeto inicial, esse pontapé inicial. E com certeza teremos outros podcasts também. Gostaria de convidar a todos que estão acompanhando. Nós estamos programando outros podcasts também. Hoje tratamos do tema Mulheres Advogadas, Desafios no Início da Profissão. Então, eu faço um convite para todos, para todas que acompanhem as nossas redes sociais e que em breve teremos novas surpresas, novos convidados, convidadas também, tá bom? Um beijo no coração de todos, obrigado novamente, Bianca, Carol, Ângela, fiquem com Deus, uma boa noite, um beijão para todos. Que Deus nos abençoe.